que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Mesmo que eu ande em meio ao frio, e mesmo que eu vá correndo sem direção, e mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor, ele é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu não tava lá, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu não tava lá, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, Permanecerá, teu amor amor, por mim permanecerá. ainda que os montes se movam, Sim, Deus. ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim, ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas
se me abalou, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Essa música, tudo a ver com Ele, né? Tudo a ver com Jesus, né? Tudo foi feito por Ele, e para Ele são todas as coisas, né? Então é maravilhoso a gente estar fazendo esse estudo, mais um estudo do tabernáculo, em que a gente vai entrar nos detalhes do tabernáculo, né? E a gente vai enxergar Cristo nesses detalhes, porque tudo foi feito por Ele e tudo foi feito para Ele, né? Então é com grande alegria que a gente vai iniciar mais um vídeo de estudo, né? E é maravilhoso a resposta dos vídeos, irmãos. A gente muitos amigos, colegas, uma prima minha muito querida, por exemplo, fala: Márcio, eu estou vendo teus vídeos, né? Pessoal, até o professor da educação física também, que a gente faz também, né? Márcio, estou vendo teus vídeos, né? Então, os vídeos, eles estão tomando o seu caminho aí, né? Estão semeando a palavra de Deus, e isso que é o mais importante, que todos nós, né, somos semeadores da palavra de Deus, né? E se esses vídeos trouxerem um pouco de luz, né, para aqueles que ainda não conhecem a Cristo e desejam conhecer, é maravilhoso, né? Porque, como eu disse, tudo foi feito por Ele, tudo é para Ele, né? Então vamos orar. Antes de começar, a gente tem que orar para que o Senhor abençoe grandemente, né? O Senhor me abençoe aqui para transmitir a palavra de Deus, e abençoe você que está aí também. Pode estar sentado, deitado, enfim, não importa, mas o importante é que esteja atento na palavra de Deus, né? Esse que é o mais importante, né? Então vamos orar. Pai Celestial, Jesus Cristo amado, estamos aqui, glorioso Deus, eterno Pai, mais uma vez para louvar e glorificar o Teu nome, Jesus. Queremos entender um pouco mais a Tua palavra. Tu colocaste, Senhor, o tabernáculo para os judeus, mas sabemos que Tua estratégia, Senhor Jesus, é para trazer Jesus. Tu escolheste o povo judeu para não ser melhor do que os outros povos, mas Tu escolheste o povo judeu para trazer Jesus, para ser o povo ao qual Jesus havia de vir. Então, glorioso Deus e eterno Pai, pedimos a Tua bênção, pedimos o Teu revestimento, pedimos a Tua graça, a Tua unção, que Tu, Senhor Jesus, como disseste, eis que eu vou para o Pai, mas não vos deixo órfãos, deixo o meu Espírito Consolador, para que nos auxilie, Senhor Jesus, e nos ajude como Consolador e Auxiliador da nossa fé, até que Tu retornes, Jesus. Pai Celestial, Jesus Cristo amado, abençoa grandemente, Senhor Jesus, todos aqueles que estão em aflição, Deus, ou, Senhor, as notícias lá, Senhor, daquele país distante do Afeganistão, ou, glorioso Deus, eterno Pai, Senhor, que Tu possa, Senhor, sabemos que ali existem poucos cristãos, mas existem, pouquíssimos, mas existem, abençoa eles grandemente, que eles possam, Senhor Jesus, conseguir sobreviver no meio daquele caos. Abençoa, Senhor, todos os inocentes, as mulheres, Senhor Jesus, as crianças, Deus, os homens, Senhor Jesus Cristo amado, Deus, que estão sendo aterrorizados naquele país. Pai Celestial, pedimos a Tua bênção especial em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Amém. Então é isso, pessoal. No vídeo anterior, eu mostrei que existem grupos religiosos em Israel, em especial o Instituto do Templo, né? Que esses grupos religiosos estão trabalhando para fazer os preparativos para o templo, né? No caso da reconstrução do templo de Israel, né? Então essas instituições estão fazendo todos os preparativos, né? Até que
o governo de Israel autorize a reconstrução do templo e a autorização da execução do sistema sacrificial, do sistema de sacrifícios do povo judeu, né, que foi interrompido em 70 anos depois de Cristo. Né? Então, desde 70 anos depois de Cristo, de que não há templo. Né? E mostrei também que a maior dificuldade para obter essa autorização do governo de Israel, né, de reconstrução do templo, é a dificuldade política. Né? Afinal de contas, no Monte Moriá, no vídeo anterior eu expliquei com mais detalhe, né? Só estou trazendo aqui para a gente recordar. No Monte Moriá está a mesquita de Al-Aqsa, né? Também conhecida como o Domo da Rocha. Então, a reconstrução do templo, vamos dizer, ao lado, mesmo que seja ao lado da mesquita, já traria um grande levante do povo muçulmano ali contra o governo de Israel. E o governo de Israel, ele quer evitar guerras, né? Ele quer evitar confronto, né? Então, o governo de Israel, até o momento, não toca nesse assunto de reconstrução do templo. Os preparativos estão sendo feitos por movimentos de religiosos, né? de instituições religiosas, né? O governo de Israel não menciona nenhum assunto para não trazer confusão com os países vizinhos, né? Essa é a maior dificuldade da reconstrução do templo, né? Mas uma coisa que eu queria completar aqui, que é uma coisa que é em favor da reconstrução do templo, em que o governo de Israel ele leva em conta como um motivo a favor da reconstrução, é que o templo ele é a reafirmação histórica do povo judeu, né? Então os palestinos, principalmente os muçulmanos, principalmente os palestinos, né? Eles tratam o povo de Israel ali como um povo invasor, como um povo que invadiu aquilo ali que vamos dizer, pertencia a eles, né? Sim, de fato, pertenceu aos palestinos ali, aos muçulmanos, só que antes disso, né, muito antes, aquela terra era pertencente aos judeus, né? Então, o povo de Israel, historicamente, ele reafirma que ele é proprietário daquelas terras muito antes do povo palestino, né? Então, por isso que fica essa bola dividida. Mas o sistema sacrificial, o templo, ele é uma reafirmação histórica da propriedade, da posse de Israel naquela região, né? Isso reforça que você fala, olha, Opa, voltamos agora, né? Já ia aproveitar e peço para minha esposa uma aguinha, né? Mas voltamos aqui, né? Então, o retorno do sistema sacrificial é uma reafirmação do povo de Israel como proprietário, antecessor daquele monte, né? De Jerusalém Oriental, né? Daquela região. Então a gente trabalhou ali nos preparativos da reconstrução do templo, né? Hoje nós vamos falar dos preparativos ordenados por Deus para o tabernáculo, né? Para a construção do tabernáculo. A gente vai estudar agora. A sequência dos estudos é entender cada detalhe que Deus pediu, né? Ordenou para Moisés executar no tabernáculo, né? Lembrando que o tabernáculo é como se fosse um templo móvel, né? O templo é um local fixo, né? O tabernáculo é o local de apresentação de sacrifícios móvel. Ambos, templo e tabernáculo, se prestam ao mesmo objetivo, né? A apresentação de sacrifícios a Deus. E eles possuem muitos elementos em comum. Então eu vou mostrar aqui foto das representações detalhadas do tabernáculo para estudarmos as suas características e a sua relação com Cristo. E isso que é o importante, é estudar o tabernáculo, mas apontando para Cristo, porque a estratégia de Deus é trazer. Na oração, eu mencionei ali que o povo de Israel, ele é o povo escolhido de Deus. E escolhido para quê? Né? Escolhido para trazer Jesus. Simplesmente.
quando fala que fez aliança com Abraão para ser luz para as nações, o povo judeu entende o que é a luz para as nações. Não, você é a nação principal do mundo, você é aquela nação em que todo mundo se espelha, está interligado de alguma maneira. Mas não, a estratégia de Deus é que o povo de Israel seja a luz do mundo, porque o Salvador veio. A luz do mundo veio através do povo judeu. Então essa é a estratégia de Deus, né? Então vamos lá, vamos ver as fotos aqui. Vamos ver algumas fotos. Eu já trouxe essas fotos aqui para a gente ver os detalhes, né? Então aqui, ó, é uma representação do tabernáculo, né? A parte externa aqui, ó, é o cortinado, né? É o cortinado. Toda essa parte, o tabernáculo é essa tenda aqui, tá? Toda essa parte aqui, vamos dizer, eles chamam de átrio, né? O que está entre as limitações do cortinado chama-se de átrio, né? Aqui é a porta, né? A porta do tabernáculo. Nós vamos estudar hoje sobre essa porta, né? O altar de sacrifício, tá? Aonde se executavam a queima dos animais. A pia de bronze, que é um recipiente de água para fazer a higienização dos sacerdotes que manipulavam ali as coisas do altar, as coisas do sacrifício. E aqui propriamente é o tabernáculo, né? Em que o tabernáculo é dividido em duas câmaras, tá? O lugar santo, que é onde os sacerdotes, vamos dizer, diariamente faziam a manutenção do candelabro, acendiam incenso, uma vez por semana comiam o pão da proposição, né? Trocava o pão, quando trocava o pão, eles comiam, né? Isso era, vamos dizer, todo dia, nesse local aqui. Aqui, já é o local reservado, é um local escuro, tá? Separado por este véu aqui, o véu, que é o local do santo dos santos, ou o lugar santíssimo, em que apenas o sumo sacerdote, ou seja, o chefe dos sacerdotes, tá? Entrava uma vez ao ano para apresentar um sacrifício especial, tá? Então essa é vamos dizer, o geral do tabernáculo. A gente vai falar de detalhes, né? Quero trazer aqui uma outra representação, tá? Um pouquinho mais bonitinha, colorida, mais próxima, né? Mas você vê que tem o mesmo conceito do cortinado, da porta, né? O altar do holocausto, o altar do sacrifício, né? O tabernáculo, veja aquela coluna. Isso aqui não é chaminé, não. Isso aqui é aquela coluna de nuvem, e à noite ela vamos dizer, mudava a aparência para a coluna de fogo, tá? Então a gente não sabe se ela é fininha assim, ou se ela é mais maior, que tomava todo o tabernáculo, mas esse aqui é a coluna que ficava pairada sobre o tabernáculo, né? E essa coluna, conforme a vontade de Deus, ela podia se movimentar, e aí os sacerdotes tinham que desmontar todo esse ambiente aqui de tendas e correr atrás da nuvem, né? Correr atrás da nuvem, para aonde ela parasse, eles remontavam o local do tabernáculo, né? A tenda do tabernáculo propriamente dita e o átrio, né? Com o cortinado. Tá? Que fique bem na nossa mente para a gente poder entender. Então, primeiramente, eu queria discutir com vocês a posição do tabernáculo. Tá? Então, Deus já deu ordem primeiro na posição
do tabernáculo. O tabernáculo tinha que ficar com a porta, a entrada do tabernáculo, com a porta voltada para o oriente. Então existia um direcionamento, não podia se fazer o tabernáculo em qualquer direção. A porta tinha que estar na direção voltada para o oriente, né? E isso já configura uma tipificação de Cristo, né? Porque os primeiros raios de sol já estariam iluminando, né, a entrada do tabernáculo, né? Então, após uma noite de escuridão, o raio de sol estaria iluminando ali a porta de entrada do tabernáculo, né? Então, o profeta Malaquias, por exemplo, né? O profeta Malaquias, ele profetizou, né? Quando da vinda do Messias, né? Ele profetizava assim, lá em Malaquias 4:2, que eu tenho aqui, eu não preciso abrir. Então o profeta Malaquias, ele fala: mas para vós, os que temais o meu nome, nascerá o sol da justiça, a cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerro da estrebaria. Então o profeta Malaquias já informando que o Messias virá para ser o sol da justiça, né? E o próprio, sem dizer que o próprio Jesus, ele se auto-intitulou a luz do mundo, né? Então esse posicionamento da entrada da porta do tabernáculo já é uma referência ao sol da justiça, à luz do mundo, que é Jesus, né? Então, outra coisa que eu queria também mencionar, né? Falei do posicionamento, falei também que somente os sacerdotes podiam manusear as coisas do tabernáculo. E quem eram os sacerdotes? Não era qualquer um, não era eleição ou um sorteio, alguma, não. Era somente aqueles da tribo de Levi. Somente os membros da tribo de Levi, por isso que se chama os levitas, é que podiam manusear, desmontar, montar, transportar tudo do tabernáculo. Qualquer elemento que pertencesse ao tabernáculo só podia ser manuseado pelos levitas, que são os descendentes da tribo de Levi, né? Então isso já mostra o zelo e a reverência que Deus, ele quer ter com as coisas dele. Deus, ele quer que a gente tenha essa reverência, né? Para mexer nas coisas de Deus, tem que ter reverência. Para falar a palavra de Deus, para ministrar, para falar da palavra de Deus, tem que ter seriedade, né? Então a tribo de Levi foi destacada para, de forma exclusiva, se dedicar ao serviço do tabernáculo. Então a tribo de Levi não trabalhava assim, não plantava, não criava gado, a tribo de Levi ficava específica para os serviços do tabernáculo. E o sustento dos levitas era providenciado pelas demais tribos, porque a gente lembra que são 12 tribos, né? Dos filhos de Jacó, né? Nasceram 12 filhos, e desses 12 filhos foi, vamos dizer, os descendentes desses 12 filhos é que pertenceram à tribo, a cada uma das tribos, né? Então, vamos lá em Números 3, tem esse comissionamento dos levitas, número 3, vamos ler aqui, Números, capítulo 3, eu vou ler dos 5 ao 10, dos 5 ao 10, e falou o Senhor a Moisés dizendo: faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão,
o sacerdote para que o sirvam. E tenham cuidado na sua guarda e na guarda de toda a congregação diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel para administrar o ministério do tabernáculo. Dará, pois, os levitas a Arão e seus filhos. Dentre os filhos de Israel, lhes são dados em dádiva. Mas a Arão e seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar morrerá. Então o que acontece? Lembro que Arão é irmão de Moisés, tá? Ambos da tribo de Levi, né? E aí está o comissionamento do quê? A tribo de Levi, ela vai tomar cuidado do ministério do tabernáculo, né? No 6, faz chegar a tribo de Levi e põe na diante de Arão, o sacerdote, para que sirva. No 7, e tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. Então, então, da tribo de Levi, foi destacado Arão e os filhos dele para serem sacerdotes. Ou seja, sacerdote era aqueles que faziam o trabalho, vamos dizer, interno ali dos sacrifícios, né? Arão era o chefe dos sacerdotes, tá? Ele era o chefe dos sacerdotes. Os filhos deles eram os escolhidos para serem aqueles que iam ministrar a questão dos sacrifícios, né? Entrar no tabernáculo, acender as velas, o incenso, queimar os animais, tirar a pele dos animais, né? Então, isso aí é um trabalho de sacerdote. Porém, na hora de levantar acampamento, de trabalhar, de fazer, ali poderia ser a tribo de Levi, tá? Os outros, sem ser os filhos de Arão, tá? Então, todo sacerdote é levita, né? Mas nem todo levita é sacerdote, porque o sacerdote é apenas Arão, sumo sacerdote, e seus filhos, tá? Reforço aqui novamente, você vê a preocupação de Deus com o manuseio das coisas consagradas a Ele. Ele fala no texto aqui, toma cuidado com as minhas coisas. Quer dizer, faz com zelo, porque senão eu vou pesar, né? Então, para fazer a obra de Deus, tem que ter zelo e dedicação, seriedade, né? Zelo com as coisas de Deus, né? E por essa figura aqui, a gente vê que aqui em volta do tabernáculo há diversas outras tendas. O que é? São as demais tribos de Israel. Eles ficavam posicionadas em torno do tabernáculo, porque o tabernáculo era o centro, vamos dizer, da convivência entre eles ali, né? Ele era o centro. E Deus ordenou que uma das coisas que Deus ordena é o quê? Que a tribo de Judá, um outro filho de Jacó, Judá, e os seus descendentes, a tribo de Judá, para se posicionar à frente da porta. Então a posição de Judá, da tribo de Judá, era na frente da porta. Olha só a preocupação com que Deus tem de referenciar os elementos do tabernáculo. Quer dizer, Judá fica na porta. Por quê? Por que Judá fica na porta? Né? Porque Jesus, ele é descendente da tribo de Judá, né? Então eu falei que Jesus é o sol da justiça, aquele que ilumina a porta, e aquele que está na frente da porta também, né? Ou seja, apontando para Jesus. Então, lá em Apocalipse 5, né? O apóstolo João identifica Jesus como o leão da tribo de Judá, né? O leão da tribo de Judá.
Então Deus ali, posicionando Judá na frente da porta, já está indicando a liderança e a força de Jacó, né? Por quê? Porque Deus já queria trazer Jesus através daquela tribo, né? Então vamos falar do pátio, né? O pátio que cerca o tabernáculo, né? Falei que o tabernáculo é a tenda central daqui, né? E o pátio ou o átrio é toda essa parte aqui interna, né? E essa área, né? Ela tem aproximadamente 45 metros, 45 de comprimento e 22,5 de largura, tá? Então, não é uma coisa assim muito grande, né? Tipo meio quarteirão, vamos dizer assim, né? 45 por 22. Em proporções bíblicas, na métrica bíblica, é o quê? 100 côvados por 50 côvados. Então é um retângulo, né, de 100 por 50. 100 por 50. E de altura desse cortinado, 5 côvados, tá? Então, se a gente fizer aquela conta que eu já trouxe aqui, que o côvado, você divide por 2 e tira 10%, você dá o valor em metros. Então, 100 côvados de comprimento, divide por 2, 50. Tira 10%, 45 metros. Então, de comprimento, 45. 50 côvados de largura, 22,5. 5 côvados de altura. O cortinado tinha 5 côvados de altura. 2,5 é metade, tira 10%. 2 metros, quase 2,30 metros, 2,25. Então, esse é vamos dizer, a arquitetura básica das medidas aqui do tabernáculo, né? Então, veja que ainda que o desejo de Deus era estar no meio do povo de Israel, também mas Deus proporcionou um cortinado de 2,25 metros, quer dizer, um homem comum não conseguiria enxergar o que está ocorrendo ali dentro, né? Por quê? Né? Para tapar essa visão, para ficar ali, o objetivo é o quê? Dar privacidade aos sacerdotes. Ia ficar bem determinado ali qual o local de reverência de Deus, né? E essas colunas de linho, né? Essas colunas em volta ali do átrio ou do pátio, era de linho fino, era de linho. A cor não é exatamente descrita, mas provavelmente é o branco, né? Provavelmente linho branco, escolhido, ou no máximo aquele tom assim um pouquinho mais arenoso, né? Então era uma coisa clara, né? 60 colunas. Então Deus, ele fala, olha, tantas colunas do lado, assim, de um lado, de outro. Deus, ele coloca a proporção. No total eram 60 colunas. Essas colunas eram feitas de madeira de acácia, ou seja, uma madeira, uma qualidade muito boa, né? Com filetes de prata na madeira, né? No topo de cada coluna, para proteção e adornar, né, havia um capitel, né? Havia um capitel que é um acabamento feito de madeira revestido de prata, né? Quer dizer, olha a qualidade com que o Senhor solicita uma coluna dele ali, né? Uma coluna. As bases, né? A base daquela coluna de madeira, ela é de bronze, base de bronze, né?
ou de cobre. Algumas traduções falam bronze ou cobre, tá? O bronze é uma liga de cobre, né? E para prender as cortinas, né, cada coluna, ela tinha colchetes de prata para prender as cortinas, né? Então você vê que Deus fez algo com uma qualidade muito grande para realmente ser algo que não fique apodrecendo rapidamente, não. É uma coisa para ser bastante duradoura, né? Com uma qualidade muito grande, né? E olha só, e Deus já trabalha com materiais de alta qualidade. Ainda que os materiais mais valiosos, como o ouro, por exemplo, né, o ouro, né, eles estavam internos no tabernáculo, né? Mas Deus já providenciou essa grande qualidade mesmo na parte externa, né? Pega aqui, ó, considerando o peso total de metais que foi feita a coleta entre o povo de Israel, né? Quer dizer, o povo de Israel, nas conquistas que teve ali na região, né? Ele conseguiu ouro dos locais em que ele conseguiu conquistar ali, né? Então veja que 2.400 quilos de bronze, mais de 2,4 toneladas de bronze, 3.400 quilos de prata, olha a quantidade, né? 1.300 quilos de ouro. Então, para você fazer todo, vamos dizer, atender todas as requisições que Deus solicitou, olha a quantidade de recursos que foram necessários para a execução do tabernáculo, né? A construção do tabernáculo. Então, ainda que era uma construção que não tivesse um tamanho gigante, era de algo muito valioso. É algo muito valioso, né? Assim como é até o povo de Israel hoje, né? Você vê que o povo de Israel, em quantidade, não é muito, né? Não é muito, parece que é uma nação pequena, está ali no meio, mas é muito valiosa para Deus, né? É muito valiosa para Deus. Então, o judeu que trouxesse a sua oferta de sacrifício, né, o judeu que viesse ali trazer a sua oferta, né, ele veria aquele cortinado branco com as colunas, né, e ele ia procurar o quê? A porta do tabernáculo. Só tinha um acesso, só tem uma porta, né, do tabernáculo. E essa porta, como já mencionei, posicionada na direção oriental. E vamos ver essa porta, né? Essa porta está lá em Êxodo 27:16. Nós vamos ler lá. Êxodo. Volta um pouquinho aí da onde estava em Números. Êxodo 17. Êxodo 27. Tá? Êxodo 27. Versículo 16. Esses capítulos aqui de Êxodo, eles falam todas as formalidades de como executar a obra do tabernáculo, tá? Se a gente for falar tudo aqui, a gente fica aqui dias e dias, né? Então eu vou trazer alguns aspectos, né? Porque os detalhes que Deus pede é muito grande. Deus pede um nível de detalhes bastante extenso, né, para a execução da sua obra, né? Então lá em Êxodo 27, capítulo 16, versículo 16, e à porta do pátio haverá uma cortina de 20 côvados, de azul, púrpura e carmesim, e de linho fino torcido, de obra de bordador.
e as suas colunas 4, e as suas bases 4, né? Então, a porta, 20 côvados. 20 côvados, divide por 2, tira 10%, 9 metros. Então, uma porta de 9 metros. E entre esses 9 metros, Deus falou 4 colunas. Daquelas colunas que eu mencionei, de madeira de acácia, base de bronze, capitel de prata, né? De madeira com prata, revestido de prata. 4 colunas, né? Então, era uma porta adornada, bonita, né? 9 metros de largura, 2,30 aproximadamente, né? de altura, que é o mesmo tamanho do cortinado, né? Com as 4 colunas. E veja que Deus, ele fala aqui da combinação de cores. Ele quer um linho fino, tá? Um linho fino, torcido. Quer dizer, é uma especialização de obra de bordador. Quer dizer, é coisa mais especial. A cortina tinha um linho comum. Agora a porta não, é um linho fino, torcido, obra de bordador. Quer dizer, é uma coisa que o detalhe é muito grande, a fineza do trabalho é muito grande, né? E esse conjunto de cores, né? O conjunto de cores azul, púrpura e carmesim, né? Mais o linho fino, que é o branco, né? Essa combinação de cores, ela está presente em muitos elementos do tabernáculo. Deus, quando trabalha com cores no tabernáculo, ele trabalha sempre com esse conjunto de cores, com essa paleta de cores. Azul, púrpura, carmesim e o branco, que é do próprio linho. Então, essas cores estão presentes na porta, internamente aqui, ó, internamente aqui, a tenda por fora é uma cor, vamos dizer, de pele de animal, não tem detalhe na cor, mas internamente, o sacerdote que estivesse internamente, ele ia ver uma cortina muito bonita internamente, porque é uma coisa colorida, né? Os panos utilizados para cobrir o incensário, para cobrir a bacia de bronze, para cobrir os pães da proposição, né? Os tecidos tinham essa, ou era de uma dessas cores, ou uma combinação delas, né? Então, essa combinação de cores tem sentido, tem propósito, né? Então, primeira coisa, vamos falar da porta, né? Jesus, nas suas pregações, falei que ele se auto-intitulou como luz do mundo, né? Jesus também se auto-intitula como sendo a porta. Ele fala, ó, eu sou a porta. Para ter acesso ao Pai, tem que ser por mim. Tem que passar pela porta, que é Jesus, né? Então ninguém tem acesso ao Pai sem entregar sua vida a Jesus, né? Então, assim como Jesus é a porta para o perdão dos pecados e acesso ao Pai, a porta do tabernáculo é o acesso dos judeus para entregar o seu sacrifício e receber o perdão divino. Veja o relacionamento, né? Que é feito, né? Da porta, o sol da justiça, a porta, tudo apontando para Jesus. E aí agora eu vou falar das cores dessa porta, né? Eu tenho aqui, olha aqui, ó, mais coloridinho aqui, ó, mais coloridinho, tá? É uma representação, eu não sei se é exatamente, eu tenho uma outra aqui,
Aqui, ó. Aqui, ó. Mais próximo aqui, ó. Não sei se nós não sabemos como é o desenho. O desenho, ele ficou perdido. Não tem hoje um croquis dizendo, olha, a porta do tabernáculo de Moisés é desse jeito. Não tem. Mas o padrão de cores segue aquilo que o Senhor está fazendo aqui. Azul, púrpura e carmesim, né? Então vou falar das cores, que o púrpura é um roxo, uma tonalidade de roxo, tá? Ele era uma cor, na época, era uma cor muito cara. As cores eram caras naquela época, em especial algumas cores. Hoje é fácil, a gente vai em qualquer lugar aí, no supermercado, compra lá o tingimento de cores, isso hoje é moleza. Naquela época, o púrpura, por exemplo, ele é obtido a partir de um molusco. Então, o molusquinho ali, aquela conchinha ali, tinha que ir lá pegar um tantinho. Então, olha quantos moluscos você tinha que coletar para fazer uma cor, né? E o púrpura, ele era utilizado somente pelos reis. Então, os reis que queriam ostentar a riqueza, usavam a cor púrpura, porque todo mundo sabia que era um negócio assim, absurdo de caro, né? Então, hoje se o camarada quer ostentar, ele pega uma Lamborghini, pega uma Ferrari. Na época, você fala, se o cavalo tiver púrpura, o cavalo do rei tiver púrpura, o rei está abafando, né? Está muito rico. Então, é uma cor utilizada pelos reis, né? E Jesus, ele é o rei dos reis. Na Bíblia, ele é apontado como o rei dos reis, né? Não há rei que esteja acima de Jesus, né? Então, é por esse motivo que Deus usou essa cor, para dar fineza, para dar sofisticação e para dizer, Jesus é o rei dos reis, né? Já a cor carmesim, né? A cor carmesim é uma tonalidade de vermelho, é um vermelho sangue, né? Que ele aponta, é diretamente relacionado com o sacrifício de Jesus na cruz. Então, ainda que Jesus é um rei, o rei dos reis, ele sofreu, verteu seu sangue para executar o último sacrifício, que foi a sua obra na cruz, né? Então, o sangue vertido na cruz de Jesus foi o sacrifício final para que todos possam ter acesso à presença de Deus. Então, essa é a referência desta cor no tabernáculo, né? E a cor azul, né? A cor azul, ela também era muito cara, né? Ela era uma cor cara também de se obter lá na época, né? E é uma cor que remete ao céu, né? Quer dizer, Jesus, ele é o rei dos reis, morreu na cruz, mas ele desceu do céu, ele saiu da região celestial, em que ele olha a terra como, vamos dizer, no estrado dos seus pés. Ele saiu de lá, dos altos céus, para executar a sua obra aqui na terra. Então, então toda essa visão de cores, ela remete até o cortinado também, que está em volta, fala de linho, né? O linho, ele tem essa característica de ser vestes celestiais, né? Lá em Apocalipse
19, 14, não precisa nem abrir. O apóstolo João teve uma visão com aqueles que receberam a vida eterna, né? Então o apóstolo João teve essa visão que Deus deu ao apóstolo João de quem teve a vida eterna. Lá em Apocalipse 19, 4 diz: e estava vestido de veste tingida em sangue. Está falando de Jesus. Jesus estava estava com a veste tingida em sangue. E o nome pelo qual se chamava é a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, vestido de linho fino, branco e puro. Quer dizer, quem seguia Jesus? É a igreja dele, o exército dos céus. Cavalos brancos, vestido de linho fino, branco e puro. Então você vê como essa combinação de cores, ela remete também ao sacrifício de Jesus e às características de Jesus, né? Então a gente vai ficar por aqui hoje, né? Falamos do cortinado, falamos da porta, e vou trazer mais detalhes. Agora eu vou trazer os detalhes de cada elemento do tabernáculo, né? Para que a gente possa ter essa riqueza de detalhes, né? Porque, como eu já falei, o tabernáculo, o judeu vai reconstruir o tabernáculo, mas também quando Jesus voltar, vai ter templo também, né? Vai ter templo, não tabernáculo, vai ter templo, né? Mas com esses elementos aí presentes, né? Então, vou encerrar com a divisa cristã. Que Deus abençoe a todos, que Jesus possa falar melhor ao coração de vocês, que a gente prepara com carinho esse material para trazer de vocês detalhes da palavra de Deus. Você vê que na Bíblia Jesus fala, é a palavra de Deus, né? Então, dissemos todos: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém, Jesus. Obrigado.